Olá, hoje é terça-feira, 2 de julho de 2025 e esta é a nossa segunda edição do dia. E o tema hoje é, pesado, mas muito necessário. A gente vai focar no silêncio, né? Um silêncio quase ensurdecedor em volta da crise brutal na República Democrática do Congo. É uma guerra esquecida, uma exploração mineral assim intensa que quase nunca aparece nas manchetes. O que a gente busca nesta edição, com base nas reportagens, nos relatórios que a gente recebeu, é tentar entender um pouco os porquês desse apagamento, sabe? E contextualizar essa situação tão complicada no leste do país. Para ter uma ideia da dimensão, assim, a gente está falando de milhões de pessoas deslocadas. Milhões. Uma violência que inclui o uso de estupro como arma de guerra, de forma sistemática. É chocante. É uma das maiores crises humanitárias do nosso tempo. E aí fica a pergunta, né? Aquela pergunta que as fontes até nos provocam a fazer. Por que o mundo fala tão pouco sobre isso? É a pergunta central, né? E para a gente tentar entender a situação atual, os materiais que a gente analisou direcionam muito nosso olhar para o leste da RDC, principalmente ali nas províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul. É lá que um grupo armado, o M23, tem sido, digamos, o protagonista nesse ciclo mais recente de violência. Ele é formado majoritariamente por combatentes da etnia Tutsi e eles controlam hoje vastas áreas. Inclusive Goma, né, é uma cidade super estratégica que foi tomada por eles no início de 2025. Goma, ali na fronteira com Ruanda, né? Um ponto-chave. Exato, um ponto nevrálgico. E as acusações são pesadíssimas, viu? Documentadas pela ONU, pela Human Rights Watch, Anistia Internacional, falam de execuções sumárias, estupros em massa, expulsão violenta das pessoas de suas casas. É terrível. E chama muito a atenção, lendo os relatos, as fortes indicações, ou melhor, as acusações, de apoio externo ao M23. Né? Várias fontes apontam assim, de forma bem consistente para financiamento e armas vindo da vizinha Ruanda. Isso apesar do governo ruandês negar, claro. Sim, eles negam veementemente. Pois é. E a revista The Economist, por exemplo, fez uma comparação que eu achei interessante com a estratégia russa lá em Donbás, na Ucrânia. Basicamente, essa ideia de usar milícias que se dizem locais, mas que na verdade giriam como uma espécie de procurador, né? Um representante de um poder estrangeiro. Exatamente. Uma guerra por procuração, em certo sentido. E o impacto na vida das pessoas ali é direto, né? O M23 impôs taxas, controle, e o custo de vida, disparou. Um dos relatórios até menciona como uma taxa específica deles chegou a dobrar o preço do pão em Goma. Imagina. É absurdo. E o motor por trás de boa parte desse conflito, infelizmente, é algo que está muito perto da gente. Está nos nossos bolsos, nas nossas mesas, a imensa riqueza mineral da região. A gente fala de coltan, que é essencial para os nossos celulares, laptops, mídia, cobalto, ouro. O famoso coltan. Sim, um relatório da Global Witness, por exemplo, detalha como muito do coltan extraído nessas áreas controladas pelo M23 sai contrabandeado via Ruanda. E é curioso, né? Ruanda se tornou um grande exportador de ouro na região, mesmo sem ter grandes reservas próprias. Como assim? Quer dizer, o ouro sai do Congo, passa por Ruanda e é exportado como se fosse de Ruanda. A suspeita é forte nesse sentido. O próprio presidente ruandês, o Paul Kagame, já admitiu que minérios congoleses transitam por Ruanda. Ele nega envolvimento na extração ilegal, mas admite o trânsito. Entendo. Isso joga uma luz bem forte sobre a cadeia de produção global e talvez uma certa cumplicidade internacional, né? Um exemplo que surgiu nas fontes mais recentes foi o da Apple, que foi acusada de usar minérios vindos justamente dessas zonas de conflito. Sim, houve essa acusação. A empresa negou, disse que suspendeu compras dali, mas o caso por si só já ilustra bem essa conexão, né? Uma conexão desconfortável entre os eletrônicos que a gente usa todo dia e o sofrimento humano lá no Congo. Com certeza. E claro, no pano de fundo disso tudo, como algumas fontes apontam, tem a disputa geopolítica maior. Estados Unidos, China, todos de olho na influência sobre os recursos minerais da África. É uma disputa intensa. Muito. Mas é fundamental, e algumas fontes históricas nos lembram bem disso. Entender que essa exploração não é de hoje. Ela tem raízes, assim, muito profundas. Vem lá do colonialismo belga, especialmente do regime brutal do rei Leopoldo II,
Aquilo foi um verdadeiro genocídio focado na extração de recursos, borracha na época. A história se repetindo de forma diferente, então. Parece que a lógica extrativista, infelizmente, continua. O que mudou foram os atores, né? Antes eram as potências coloniais, hoje são empresas multinacionais dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. E um dado bem recente, que a gente viu nos despachos, é de 27 de junho agora, de 2025, foi a assinatura de um acordo de paz entre Ruanda e Congo, lá em Washington. Ah, um acordo de paz. Isso é uma boa notícia, não? É um passo, sem dúvida, mas os relatos que chegam do terreno e até as dificuldades que a própria ONU enfrenta para financiar investigações de crimes de guerra mostram que o conflito e a crise humanitária, continuam sendo um desafio gigantesco. A violência ainda persiste. Entendi. Então, juntando as peças que os materiais nos trouxeram hoje, a gente tem um conflito devastador, mas que é amplamente ignorado pela mídia internacional. Um conflito que é alimentado, turbinado pela busca por minerais que são chave para a tecnologia que a gente usa todo dia. Exato. Envolvendo atores regionais complexos, como o M23, essas alegações sobre Ruanda e interesses econômicos globais muito presentes. E o preço desse silêncio todo, quem paga são as pessoas lá, né? Um preço altíssimo em vidas humanas. Pois é. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, uma provocação que emerge desses relatos todos. Se existe essa linha tão direta entre os minerais do Congo e a tecnologia que está aqui, na nossa mão, no nosso dia a dia, qual é a responsabilidade que recai sobre nós, consumidores, e sobre as grandes corporações na perpetuação ou, quem sabe, na solução desse ciclo terrível de violência e exploração? Ou, colocando de outra forma, como é que se pode alcançar uma paz que seja duradoura e uma gestão justa desses recursos tão cobiçados numa região onde os interesses econômicos e geopolíticos são tão poderosos? Fica a questão, né? Fica a questão. Bom, faremos um breve intervalo, rapidinho a gente volta. 2 segundos. Estamos de volta para esta edição especial. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo na situação da República Democrática do Congo. O foco aqui é a parte política e humanitária, né? Uma crise bem longa. Exato. E as fontes que a gente analisou, olha, elas detalham bem isso. Acordos de paz que, não funcionam, a falta gritante de justiça para as vítimas, a crise de refugiados que só aumenta. E a própria instabilidade política lá dentro da RDC que acaba alimentando mais o conflito, né? Tudo isso impacta, diretamente a vida de milhões de pessoas. É devastador. Vamos pegar o exemplo mais recente, aquele esforço diplomático de junho de 2025. O acordo entre Ruanda e a RDC, com mediação dos Estados Unidos e do Catar. Parecia promissor, certo? Sim, parecia. Previa até a retirada das tropas ruandesas, o que seria um passo importante. Mas teve uma falha, crucial. O M23, que é o principal grupo armado ali na confusão toda, ficou completamente de fora das negociações. Nossa, e aí? Aí isso gerou um descrédito quase imediato, né? E para piorar, veio à tona um acordo paralelo, que as fontes mencionam, os Estados Unidos garantindo acesso privilegiado a minérios congoleses. Peraí, quer dizer, um acordo de paz sendo negociado e, ao mesmo tempo, um acordo por recursos. Exato. Levantou muita suspeita sobre quais eram as reais prioridades por trás daquela mediação toda, sabe? Entendi. Isso joga uma luz bem diferente sobre as intenções e me leva para a questão da justiça. Ou melhor, a falta dela. Teve aquela resolução da ONU em fevereiro de 2025, a 2773? Ah, sim. Essa resolução foi importante no papel, né? Condenou formalmente o apoio de Ruanda ao M23, exigiu a retirada das forças. Mas na prática? Na prática, o efeito foi pequeno. E isso, infelizmente, reflete um padrão que as fontes mostram claramente. Acordos são feitos, resoluções são passadas, mas logo são rompidos. E por que isso acontece tanto? Muitas vezes porque ignoram uma peça-chave, a responsabilização pelos crimes que já aconteceram. As fontes citam muito ativistas, organizações congolesas que insistem nisso. Eles pedem a implementação daquele relatório da ONU de 2010, né?
O de mapeamento? Exatamente. Aquele relatório documentou crimes de guerra, crimes contra a humanidade. A lógica é, sem justiça de verdade por esses crimes, como é que pode ter paz duradoura? Faz sentido. Se não há consequência... As mesmas figuras, os mesmos grupos, às vezes mudam de nome, de sigla e continuam a violência. A impunidade acaba sendo um combustível para o conflito. E enquanto essa parte diplomática e de justiça patina, a crise humanitária explode. Os números que as fontes trazem são assustadores. São chocantes. A ONU fala em mais de 4 milhões de deslocados só em 2025. Imagina isso. 4 milhões. É muita gente. E os campos de refugiados, como o de Kalemie, que foi mencionado, estão em colapso. As pessoas ficam sem acesso ao básico, comida, água, abrigo seguro. Terrível. E tem relatos de exploração também, né? Sim, tem um relato bem forte que a Reuters publicou sobre a mineradora Atuanguisa, funcionários forçados a trabalhar sem pagamento e sobre supervisão do M23. Trabalho forçado, então? Claramente. Mostra um regime de coerção nas áreas que eles ocupam. E a violência não fica só ali. Se espalhou para cidades como Beni e Lúbero também. E para complicar ainda mais esse cenário, a própria política interna da RDC parece jogar contra, né? Pois é. O retorno do ex-presidente Joseph Kabila, que o governo atual acusa de ter ligações com o M23, aumentou muito a tensão. A presença dele em Goma, que é uma área rebelde, e a retirada da imunidade parlamentar dele. Isso indica o quê? Sugere, segundo as análises das fontes, que aquelas redes antigas de poder que sempre lucraram com a instabilidade e com os recursos naturais estão se mexendo de novo. É um contraste muito triste, né? Enquanto tem esses jogos geopolíticos, negociações em salas fechadas... A população vive o horror no dia a dia. Nos campos, as famílias sobrevivem com quase nada, menos de $1 por dia. Sem comida direito, sem cuidado médico, sem escola para as crianças. Uma das fontes citou a Achille Mbembe, né? Falando sobre a África como zona de sacrifício. Exato. É uma visão dura, mas que parece descrever bem essa realidade. Um lugar onde a exploração e a violência parecem ser permitidas em nome de interesses maiores, externos. É uma realidade brutal mesmo. E mostra que só discurso não adianta. Precisa de justiça, de responsabilização real pelos crimes. Sem dúvida alguma. A paz duradoura no Congo não vai vir de mais um cessar-fogo que pode ser quebrado amanhã ou de promessas de investimento que ignoram essas feridas todas. Precisa ir mais fundo. Precisa tratar os crimes contra o povo congolês com a seriedade que eles merecem. Não importa quem cometeu, onde cometeu. E isso tudo me faz pensar. Até que ponto as coisas que a gente consome no nosso dia a dia, sabe? Nossos celulares, nossos laptops, podem estar ligados a essa violência, a essa exploração lá na RDC? É uma pergunta importante, né? Qual a nossa responsabilidade como consumidores, como cidadãos globais nessa história toda? Fica a reflexão. Os links para as fontes que nós usamos nesta edição e também para outros artigos sobre o tema estão todos na descrição para quem quiser se aprofundar. Perfeito. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição e lembre-se que o PovoCast vai ao ar de segunda a sexta às 7, meio-dia e 17 e também aos sábados ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.